Olá, hoje é quarta-feira, 16 de novembro. O Senado Notícias está no ar. Pode ser apresentada hoje a proposta de emenda à Constituição que vai permitir o pagamento do Bolsa Família de R$ 600 no ano que vem, chamada PEC da Transição. O Conselho Político da Transição decidiu apoiar a exclusão dessa despesa do teto de gastos. O senador Randolfo Rodrigues, integrante da equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, negou que 7 bilhões de reais de emendas do orçamento secreto, que estão congeladas, seriam liberadas por meio dessa PEC. Eu, particularmente, acho impróprio. E o debate ontem que eu tive com líderes do Senado, presidido pelo presidente Rodrigo Pacheco, foi no sentido contrário a isso. Essa história da distorção funcional do chamado RP9, orçamento secreto, o próprio parlamento, no meu entender, tem consciência que tem que ser resolvida. O Bolsa Família, fora do teto de gastos, recebeu o apoio do Conselho Político que acompanha os trabalhos da transição de governo. O Conselho é formado pelos representantes de 14 partidos que apoiaram Lula na eleição. Nós temos um acordo entre os partidos que compõem aqui o nosso Conselho de que a PEC do Bolsa Família, excepcionalizando a totalidade do programa Bolsa Família, é essencial para que a gente atenda a essas reivindicações e a esses compromissos que nós tivemos com o povo brasileiro. O Bolsa Família precisa ser incluído no orçamento de 2023. Eu quero receber o texto, em seguida levar a apreciação dos líderes do Congresso Nacional, tanto da Câmara quanto do Senado, e aí só então, quando houver um consenso, que não houver divergências, discordâncias do texto e, sobretudo, do que vai compor esse espaço orçamentário, é que nós aí, chegando ao entendimento, a um consenso, a uma concertação, a gente então partiria para pegar as assinaturas e botar para tramitar a PEC. E hoje, às 14h, a Comissão de Educação volta a discutir projeto que regulamenta a educação domiciliar, também chamada de homeschooling, na rede pública. A reunião de hoje faz parte de um ciclo de audiências públicas sobre o assunto. A audiência pública faz parte do ciclo de debates sobre a educação domiciliar. A primeira audiência, já realizada, debateu a educação domiciliar e o direito à educação. Este será o segundo debate do ciclo. Serão discutidos os impactos da regulamentação da educação domiciliar no ensino público. A próxima audiência vai debater os impactos da regulamentação da educação domiciliar no ensino privado. A quarta audiência pública vai tratar das relações da educação domiciliar com o Plano Nacional de Educação e também discutir casos de regulamentação da prática pelo mundo. A quinta audiência vai analisar as relações da educação domiciliar com a Base Nacional Curricular Comum e a formação dos professores. O último debate vai tratar dos impactos da educação domiciliar nas políticas públicas de combate à desigualdade social e combate à violência contra crianças. O debate será realizado de forma remota. Entre os convidados estão pesquisadores sobre homeschooling e representantes da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, do Grupo Todos pela Educação, da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e de famílias que praticam a educação domiciliar. Está marcada para daqui a pouco, às 10h30, reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Entre as proposições em pauta está a de emenda à Constituição, que insere a prevenção e o combate à corrupção como um dos fundamentos da República. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e outros senadores participam da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças no Clima, a COP27, que está em andamento em Sharm el-Sheikh, no Egito. Em seu Twitter, Rodrigo Pacheco publicou uma foto com os senadores e com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que também participam do evento. Pacheco ressaltou o papel do Poder Legislativo na promoção de eficientes e rápidas ações, sobretudo para combater o desmatamento ilegal no país.
Ele também destacou os compromissos assumidos para a redução dos gases de efeito estufa e a necessidade de união entre os poderes executivo e legislativo em favor dessa agenda. E a repercussão positiva que isso trará em termos de investimentos externos e desenvolvimento sustentável. Mesmo habilitados e em dia com a Justiça Eleitoral, cerca de 4 milhões de brasileiros não puderam votar na última eleição. São trabalhadores itinerantes que estavam ausentes dos domicílios e não puderam prever onde estariam no dia da votação. Um projeto do Senado prevê uma opção para restituir o direito a esses eleitores. Eles passam o ano inteiro percorrendo os milhares de quilômetros das estradas brasileiras. Ficar parado não é opção. Onde tem carga para transportar, tem trabalho e renda. O contingente de caminhoneiros ultrapassa 3,5 milhões de profissionais. Somem-se a esses pelo menos mais 1 milhão de pilotos, comissárias e comissários de aeronaves e, mesmo em quantidade menor, tripulantes de navios. Se pudessem antecipar onde estariam em 2 ou 30 de outubro passado, poderiam ter se cadastrado para votar onde estivessem. Mas o dia a dia da profissão não lhes deu essa chance. Nós podemos hoje a pessoa se cadastrar para votar em tal lugar. O caminhoneiro não sabe aonde vai estar no dia da eleição. Só Deus sabe. A mesma coisa acontece com tripulação de aviões e de navios também. Então, são pessoas que ficam condicionadas a não poder votar. E ainda tem militares que são destinados para a segurança nos dias das eleições também que não podem votar. Então, nosso projeto alberga justamente isso daí. Nada menos que 32 milhões de eleitores deixaram de votar no segundo turno. Cerca de 20% dos habilitados. Isso mostra que os potenciais beneficiados com o projeto do senador Guaraci Silveira representam um contingente nada desprezível. De acordo com a proposta, os votos em trânsito das categorias profissionais seriam recolhidos em separado nas sessões em que se apresentassem e registrados nos respectivos boletins de urnas. Na eleição passada, os nomes dos eleitores em trânsito previamente registrados foram inseridos no dia em que os equipamentos foram lacrados. Mas o senador não vê esse procedimento como um obstáculo, e sim mais um desafio que o avanço da tecnologia e a justiça eleitoral podem superar. Temos tecnologia suficiente para criar o voto em trânsito para esses profissionais. É claro que a tecnologia teria que ser desenvolvida, aprimorada para atender a milhares de pessoas. Então, a justiça eleitoral tem por premissa facilitar o exercício do voto a todos os brasileiros. Então, o projeto amplia e assegura esse direito, por isso eu sou favorável e espero que vá para frente no Congresso Nacional. Entre motoristas, aeronautas, tripulações de navios, de aviões militares, talvez chegue a 4, 5 milhões. Isso daí tem 15 estados do Brasil que tem menos votos que esse pessoal que nós citamos. Um projeto em tramitação no Senado Federal propõe legislação unificada para os conselhos tutelares. O objetivo é dar mais autonomia ao trabalho das instituições e dos profissionais que atuam na área. O texto do senador Humberto Costa vai ser distribuído às comissões. Os conselhos tutelares foram criados em 1990 com a publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente para desempenhar uma função estratégica, zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Entre suas atribuições está a de atender crianças e adolescentes com direitos ameaçados ou violados e encaminhar os casos à Justiça. O projeto do Senado cria parâmetros institucionais mínimos que devem ser cumpridos pelo Executivo, Legislativo e membros dos conselhos tutelares. Esses conselheiros fazem um trabalho extraordinário de proteção aos direitos das crianças e adolescentes, combatem o assédio moral, o assédio sexual às crianças, os abusos, têm uma representatividade social porque são eleitos diretamente e nada mais justo que haja um estatuto que defina as condições desse trabalho, não é, as qualificações exigidas para ele e que possam representar e que possa representar também
um reconhecimento da sociedade à importância desse trabalho. Esse procurador explicou que existe uma distorção sobre a função dos conselhos tutelares. Segundo ele, o projeto vai trazer clareza em relação ao papel dessas instituições, além de conferir identidade nacional e unidade de atuação a esses órgãos. O Conselho Tutelar é uma instituição de Estado, né, lato sensu, né, é uma instituição que ela tem um histórico, né, de atuação na defesa da criança e adolescente, e ela não pode ficar à mercê, né, eventualmente, de alguma intercorrência em âmbito municipal, ali, algum problema de interferência política, alguma questão de perseguição ideológica, especialmente quando o Conselho Tutelar passa a cumprir o seu papel primordial, que é justamente o quê? Cobrar junto ao poder público a implementação de políticas públicas em prol da criança. Entre outros pontos, o texto determina melhor definição sobre autonomia, direitos, deveres e competências dos conselhos, regulação do número de conselhos tutelares por meio dos critérios de população, extensão territorial e também da incidência e prevalência das violações de direitos humanos. Atenção especial às crianças e adolescentes de comunidades indígenas, quilombolas, ciganos e outras minorias étnicas, escolha dos conselheiros tutelares por meio do voto direto e facultativo entre os eleitores do município ou do Distrito Federal. No que se refere à maior autonomia aos órgãos e seus colegiados, Murilo explicou que a proposta prevê um controle externo do Conselho Tutelar que não seja vinculado ao município e ressaltou que o conselheiro não poderá receber sanção por sua atuação. Então, a proposta da lei orgânica ela vem nessa linha de corrigir essas distorções, de fortalecer a instituição Conselho Tutelar, de fazer com que os conselheiros eles passem a ter mecanismos de controle externo que sejam justos, que sejam idôneos, né, que sejam não tenham influência política, né, na sua movimentação. Quer dizer, em outras palavras, o conselheiro que pisar na bola, o conselheiro que praticar algum desvio funcional tem que ser responsabilizado, mas porque ele praticou desvio funcional. E não aquele que fez o que deveria fazer, da forma como deveria fazer, mas porque alguém não gostou, alguém que se sentiu incomodado por aquilo, vai querer perseguir agora aquele conselheiro que cumpriu o seu papel corretamente. É o que a gente vê, infelizmente, acontecer em muitos casos. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.